Olá, tudo bom? Paz do Senhor. Hoje eu vou fazer o vídeo, vou começar a falar sobre a indignação que eu tenho pelas religiões, porque a religião só presta para dividir as pessoas e a religião cristã ela tá muito contaminada, muito pervertida. É uma religião vazia, uma religião que não tem nem Deus, nem Jesus Cristo e nem o Espírito Santo, porque as pessoas que estão dentro dos templos, das igrejas, eles preferem viver igual todo mundo vive, e o trono do Satanás está dentro da igreja, como está escrito, já está dentro da igreja, como está escrito no livro de Tessalonicenses. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e ir até lá para provar isso que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Está em... Estou com a vista ruim, né? Porque eu fico assistindo muitos vídeos na internet e daí começa a atacar minha vista e eu não consigo enxergar direito. Mas está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, com D maiúsculo, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, com D maiúsculo, no templo de Deus. Está vendo? O Satanás está dentro do templo de Deus, querendo parecer Deus. Templo e igreja é a mesma coisa. O templo de Salomão não é só para representar o povo de Judá e Israel, porque nós vemos em Apocalipse, por exemplo, que templo e igreja significa a mesma coisa. E a verdadeira igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o corpo das pessoas que recebem a Cristo dentro do seu próprio corpo. Então, o conceito de igreja significa o corpo carnal. Não tem nada a ver com igreja institucional, construído de alvenaria, de tijolo e cimento. Eles fizeram uma junção e criaram uma espécie de templo e igreja. Eles falam que o templo é igreja para os cristãos, mas está errado essa conotação, porque existe este engodo. Por isso que Satanás vai sentar no templo, vai sentar dentro da igreja para poder enganar todo mundo. Todo mundo que está dentro da igreja vai adorar Satanás. Isto que é a grande mentira.
é a grande falsificação que está acontecendo. E as pessoas, elas não enxergam isso, porque quem está dentro do templo, das igrejas, não revela estas coisas. Repetindo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Está vendo? O Satanás, ele tenta esconder o verdadeiro Deus, ou se adora. Então ele quer ser adorado. Então por isso que Satanás está dentro das igrejas e dos templos, de sorte que se assentará como Deus. Está vendo? Isso está acontecendo, não é que vai acontecer. Porque o cristão, ele tem mania de deixar tudo para frente, né? Ah, vai acontecer tudo lá na frente. Eu nem vou estar vivo aqui na Terra quando acontecer todas essas coisas que está escrito na Bíblia. Mas não é verdade, já está acontecendo, porque se você frequenta uma igreja, um templo, você está sendo testado por Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Satanás, ele quer se aparecer como se fosse Deus. Daí o Deus que é pregado dentro das igrejas e dos templos é esse falso Deus, que é o Satanás. Porque não é só os que vão estar lá na grande tribulação, parece que só eles que pecaram. Quem não vai participar da grande tribulação parece que é santo. Como que pode acontecer isso se hoje em dia não, em todos os tempos, desde o começo da criação, todo mundo é pecador, desde Adão e Eva, todo mundo peca. Então como é que uma pessoa que peca pode ser considerada santa? Se seguir os mandamentos que estão escritos na Bíblia, na palavra de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele pregou o evangelho da salvação. E depois ele estipulou que a igreja que vai ser salva é a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia era pobre. Vamos ver aqui em Apocalipse. As outras igrejas, elas vão ser salvas, mas são os membros da igreja que vão ser salvos, não a igreja. Porque a igreja são os membros. As pessoas confundem. Elas acham que a instituição religiosa é a igreja, mas está errado. Então vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A minha vista está escurecendo, mas eu vou achar aqui. Achei. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Está vendo? Jesus está dizendo, porque aqui está relacionando o santo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O que é verdadeiro, tá vendo?
Aqui não existe nenhuma dúvida. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Certo? Versículo 8. Conheço as tuas obras. Essa questão de abrir e fechar com a chave é a porta da igreja. Mas essa igreja não é uma igreja, um templo de alvenaria, né? Um templo como se fosse um imóvel. Aqui são pessoas. Para as pessoas entrarem no reino dos céus, elas têm que ter a chave de Davi, ou seja, Jesus ele tem a chave que vai abrir as portas do céu. O céu significa que ele é o céu, ele é o templo. O que abre e ninguém fecha. Está vendo? Com essa chave, a gente pode abrir e ninguém vai fechar. E fecha e ninguém abre. Tá vendo? E depois que a gente fecha, ninguém tem esta chave, que é Jesus Cristo. 8. Conheço as tuas obras, está vendo? Aqui entra a obra da igreja. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ou seja, a igreja, que somos nós, vai ter uma porta aberta. É a única igreja que tem uma porta aberta. As outras estão com as portas fechadas. As 7 igrejas da Ásia. A igreja de Roma nem existe mais. O imperador Nero matou todo mundo. Todo cristão da igreja primitiva, o Nero matou. Eliminou. E ninguém fala disso. Porque eles querem colocar os apóstatas que vieram depois da época do ano 60, quando Nero estava vivo e matou todo mundo dentro da arena, dentro do Coliseu, dentro lá de Roma. Só que ninguém fala disso, porque as pessoas não percebem. Eu percebi isso sozinho. A partir de então, denominaram as pessoas posteriores na patrística do cristianismo como sendo cristãos. Mas na história relata, segundo dados oficiais que eu vi, comentários em formatos de vídeos de pessoas que estudam teologia, na academia, eles falam que existiram vários mártires, que são os pais da igreja. Mas nós precisamos ver se isto é verdade, porque como é que uma pessoa que era mártire tinha tempo de escrever papiros, estudar, porque a igreja era perseguida na época do ano 60 em diante, ano 100, ano 150, ano 200. Teve um imperador que ele chamava Dominiciano. Ele foi um dos piores imperadores que perseguiram os cristãos entre o ano 200 e 300 depois de Cristo, o Dominiciano. Eu vou escrever até aqui no meu caderno para mim não me esquecer, porque como eu estou vendo vários vídeos e as pessoas falam o nome desses personagens nos vídeos que eu estou assistindo, aí a gente começa a gravar, né? E agora apareceu na minha mente. E eu acho que o nome dele era Domiciliano.
É alguma coisa assim. Foi imperador Domiciliano, eu acho que foi, que perseguiu mais os cristãos. Mas só que é aí que tá. Provavelmente eles perseguiam os cristãos pobres, né? Dizem que perseguiam os cristãos ricos também, né? Porque pelo jeito, vou escrever aqui cristãos pobres para não esquecer. Pelo jeito existiam cristãos que eram ricos, que era perseguido pelos imperadores, né? Porque eles não queriam participar, né, lá dos cultos satânicos lá pelos deuses romanos, né? Então eles também eram perseguidos, né? Mas eles tinham posses, né? Eles tinham bens, né? Bom, aí eu já não sei, né? Eu já fico em dúvida, né? Mas a história diz, mas na Bíblia não está escrito, né? Eu prefiro usar só a Bíblia, né? Porque ela pode ser muito simples, simplificada, mas ela tem assim um ar, uma atmosfera que a gente pode ficar imaginando as coisas, né? Eu sei que tem gente que vai falar assim, isso daí não pode fazer porque é a sua opinião pessoal, é da sua cabeça, daí tá distorcendo a verdade. Mas na Bíblia não existe esse aspecto. Por quê? Porque se a pessoa estiver interpretando errado, ela vai pagar pelo seu erro. Ela vai ser julgada por Jesus Cristo. Mas é assim que funciona. Cada um pode pensar aquilo que está vendo quando está lendo a Bíblia. Mas também, se a pessoa estiver pensando errado, ela está cometendo, né, um crime, né, um pecado, né? Então ela vai ser punida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos esta liberdade. Como está escrito em Romanos, por exemplo, em Coríntios, que fala de liberdade, de libertação, em alguns lugares da Bíblia que eu não me lembro agora, né? Que eu nunca fiz um estudo assim, eu nunca procurei os versículos para falar assim com mais detalhes sobre liberdade, né? Mas eu me lembro que existe. Então, continuando, versículo 8: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Está vendo? Ó? Qual que é a igreja que tem essa porta aberta? Somente a igreja de Filadélfia. As outras igrejas não têm esta descrição. E ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Está vendo? Preste atenção. E não negaste o meu nome. Pois bem, aqui, ó, novamente. E ninguém a pode fechar. Por que ninguém pode fechar a igreja de Filadélfia? Porque ela é pobre. Vamos ver, né? Se é isso mesmo. Porque tendo pouca força. Quem tem pouca força é o rico ou é o pobre? Então, e agora? Pouca força significa, na linguagem bíblica, pobreza. Pessoas pobres. Vai falar que quem tem pouca força é rico? Mas o rico ele é idoso e ele é fraco. Não existe isso. Não tem. Nesse caso aqui, a interpretação
Não bate. Essa pouca força é por causa da pobreza, porque eu posso usar vários versículos da Bíblia, em Coríntios, para comprovar essa questão que eu estou colocando. Pouca força. Pessoas fracas, pobres, mansas. Guardaste a minha palavra, está vendo? Eu sou pobre, eu fico o dia inteiro lendo a Bíblia, estudando a Bíblia para descobrir estas revelações, esses segredos. Então, eu estou guardando a palavra de Deus. Então, eu estou dentro da igreja de Filadélfia. É a única igreja que tem essas descrições aqui, das 7 igrejas da Ásia. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tá vendo? Por que está escrito assim? E não negaste o meu nome? Porque se eu pegar as passagens da Bíblia que fala da questão de pobreza, eu não estou negando o nome de Jesus Cristo. Eu posso citar algumas agora que eu me lembro. Vamos lá, de cabeça. Mas para fazer um trabalho bem assim, utilizando vários versículos, né, falando da questão de pobreza para encaixar aqui, né, nesse pensamento, né? Aí eu tenho que escrever bastante, né? Mas eu lembro algumas bem. Já vou na que eu adoro, né? Essa aqui não tem para ninguém, né? Esse trecho aqui, meus irmãos, eu já vou direto, né? Porque é o que tá na minha cabeça agora. Então vamos lá, né? Esse aqui não tem para ninguém. Eu duvido que alguém consegue refutar isso que eu tô falando e falar que eu tô interpretando errado. Que a única igreja que é dos pobres é a igreja de Filadélfia. Eu duvido utilizando esse versículo aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Então eu vou falar onde tá. Tá no livro de Tiago. Livro de Tiago, que eu gosto muito. Capítulo 5. No último capítulo do livro. Deus e Jesus e o Espírito Santo guardou o filé pro final, né? Pro final do livro, né? De Tiago. Versículo 1. Eia! Eia! É o nome de Deus. Eia! Pois. Eu tô falando como tá escrito aqui na minha Bíblia. Eia! Pois. Agora vós, ricos de pug bichos. É que eu fico até emocionado, né? Quando eu falo dessas coisas, né? Que é é o meu assunto predileto, né? Da Bíblia, né? Versículo 1. Eia! Pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai. Lá em Lucas, lá em Mateus também, né? Eu me lembro mais de Lucas, tem aquela parte do capítulo 5 de Lucas também, que fala dos ricos também. Ai de vocês ricos, chorai, pranteai por vossas misérias. Nossa, hein? E agora, hein? Nossa, tá errado aqui. Como é que pode o rico ser miserável?
Se ele é rico, como é que ele é miserável? Tá vendo como as pessoas não sabem interpretar a Bíblia? É lógico que o rico é miserável, porque está escrito aqui na Bíblia. Vou terminar de ler. Que sobre vós hão de vir. Ah, tá vendo? Agora entrou, né? Entrou a explicação, né? A pessoa agora ficou claro. A pessoa é rica, mas se ela continuar rica, ela vai se tornar miserável, porque quando vier a, a miséria, né, que vai vir, né, para os ricos, daí eles vão chorar e prantear. Por isso que eles vão se tornar miseráveis. Mas agora, né? Versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas? Quer dizer que aquele carrão que o rico tem, aquela mansão, aquela Ferrari é tudo podridão. Aqui está escrito na nossa Bíblia dos pobres. Eu considero a Bíblia a sagrada Bíblia dos pobres. É a minha Bíblia. Porque eu não sou rico, sou pobre. Capítulo 5, versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Será que é porque eles estão no caixão depois que morreram e os bichos estão comendo a roupa deles? Vamos lá, pode ser, né? Também. Versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata. Eu não tenho ouro e não tenho prata. Se enferrujaram. Olha só, hein? O ouro e a prata dos ricos vão enferrujar. Eu acho engraçado que no sistema religioso, né? Para enganar as pessoas, eles usam Tiago capítulo 5 aqui nos versículos aqui mais pro final, aqui que fala de oração, né? Principalmente aquela igreja da graça lá internacional, né? Da graça lá do R.R. Soares. Eles só pegam a parte boa, né? Aqui que é fácil, né? Pregar falando de oração, né? Que todo mundo, qualquer um pode orar, né? Mas essa parte aqui eles não falam, né? Essa aqui eles pulam, né? É isso que eu tô querendo dizer, né? Essa parte eles não falam. Eu nunca vi, que eu não sou dessa igreja, né? Mas eu nunca vi. Eu acho que eles vão pular, né? Porque tá falando diretamente contra eles, né? Eles vão falar da oração, que é mais fácil enganar as pessoas. Orar qualquer um pode orar, sabe orar. Cada uma, viu? Versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tá vendo? Por isso que eles não leem essa passagem, né? Por causa do ouro e da prata deles, né? Da ganância deles, né? E a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Tá vendo? É que as pessoas não vê a ferrugem do ouro do R.R. Soares, né? Então, daí elas não têm elas não vê o testemunho, esse testemunho aqui contra o R.R. Soares. Porque ele encobre. É porque ele é o falso profeta que vai ajudar o que vai sentar no trono de Deus que está dentro da igreja, que é o anticristo. Apesar que naquela passagem que eu li de Tessalonicenses, agora há pouco, eu acredito que ali pode até ser o falso profeta.
eu fico com essa dúvida, sabe? Porque ali tá falando de igreja, de templo. Daí vão falar, não, é porque o templo, o Satanás vai sentar no templo dos judeus israelitas, né? Porque o Messias que vai vir agora é dele. Eles estão achando que esse Messias não, é assim, eles falam que esse Messias que vai vir agora é o Messias verdadeiro deles, mas esse daí é o anticristo, mas é aí que tá, o anticristo não vai sentar no trono do templo, porque o templo faz parte do sistema religioso, não faz parte do sistema político, social. O anticristo ele vai vir mais, né, nesse aspecto, né? Porque para que então qual que é a função do falso profeta? Eu interpreto de um jeito Apocalipse 13, porque ali no Apocalipse 13 fala do falso profeta e do anticristo. Daí na primeira parte do capítulo, acho que tá falando do falso profeta. Daí na segunda parte tá falando do anticristo. Mas aí quando a gente lê a parte do anticristo, tá escrito assim, né? Eu preciso, né? Porque eu preciso estar lá lendo e falando com mais detalhes, né? Então, na parte do anticristo, que é a segunda parte do capítulo 13, dá para ver que o anticristo, mas daí tá escrito que, assim, o anticristo vai fazer todo mundo adorar o falso profeta. E eu vejo muita gente religiosa, estudiosos que falam o contrário. Fala que é o falso profeta que vai fazer todo mundo adorar o anticristo. Eu tenho isso na minha cabeça. Um dia eu vou tentar. Eu vou ler de novo, né? Tem que ler várias vezes, vou ler mais uma vez, né? Agora eu tô até pensando em ficar aqui na minha casa, que eu tava pensando em viajar lá pro Amazonas e ficar lá no meio do mato, né? Mas acho que eu vou ter que fazer isso, né? Porque eu não tenho outra opção agora. Porque se eu não fizer isso, daí vai me complicar em alguns aspectos aqui que eu não vou falar agora, né? Então, porque eu gosto de ficar assim, né? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, falando, né? Porque eu já vou praticando e vou lembrando, vai gravando na memória. Do jeito que eu tô vivendo, tá dando para fazer assim, mas estão querendo que eu quebro essa rotina que eu tô fazendo, então daí eu vou ter que mudar totalmente o meu modo de vida, assim, de repente, de novo. Daí eu perco até a vontade de ficar fazendo assim, isso que eu tô fazendo agora, porque agora eu tô fazendo com calma, tranquilidade. Mas aí veio agora na minha cabeça isso, que daqui 2, 3 dias eu vou ter que ir lá pro Amazonas. Daí eu vou ficar bastante tempo fora, nem sei se eu vou voltar mais, porque eu posso morrer lá, porque eu não tenho um lugar para mim ir lá e ficar lá hospedado. Eu vou ter que ficar dormindo lá no meio da floresta, nos barcos, na, nos ônibus até chegar lá. Olha que situação. Mas acho que eu vou ter que fazer isso. Daí, se eu não fazer isso, eu vou ter que ficar um mês sem dinheiro. Daí, eu não vou poder comprar comida. Eu não vou explicar porquê, né? Mas. Então, por isso que daí eu indo pra lá, daí eu levo o dinheiro e daí eu vou usando lá na hora que eu for comer alguma coisa, né? Quando eu estiver viajando, né? Daí eu quero fazer um circuito que eu pego assim. Fazer assim um circuito, né? Um círculo, né? Pelo Brasil, assim, né? Mas acho que vai me custar, né? Mas vamos ver, né? Terminando aqui, né? A questão da miséria do rico, né? Versículo 3. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, está vendo? E comerá como fogo a vossa carne. Aí, ó, tá vendo?
o rico ele vai ser queimado no fogo do inferno, né? Vai comer toda a carne dele, né? Vai sentir aquele ardor assim, né? Aquela quentura, né? Sabe quando a gente queima, né? A pele assim? Igual a gente vai fazer um churrasco e bota a carne na, na grelha, né? Na churrasqueira, daí acende o fogo, daí aquele fogo começa a consumir, né? Daí a carne começa a, a eliminar a gordura, né? É aquilo lá, né? Aquela coisa, né? Vai. Destruição, né? O fogo, né? O fogo da vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, tá vendo? Deus está deixando os ricos dominar o mundo, ó. Você viu, ó? Entesourastes para os últimos dias. Que daí quando chegar na grande tribulação, né? Que é os últimos dias, nós já estamos, né? Nos últimos dias. Mas lá na grande tribulação vai ser, né? Já no finalzinho já, né? E daí eles vão pagar tudo isso, né? Esse que é o plano de Deus. E ninguém percebe isso. Por isso que eu tô falando, as pessoas não podem ter dinheiro, não podem ter tesouro, é isso que eu tô querendo dizer. Eu tinha dinheiro, tinha bens materiais e perdi tudo. Hoje eu sou pobre. Eu só ganho um benefício do governo e mais nada. E já tá acabando já. Já tá acabando, porque eu gasto mais do que eu ganho por mês. Então eu tô quebrado, eu vou quebrar. Daqui um tempo eu já tô quebrado. Daí talvez eu vou pra rua de novo. Não é assim que funciona, mas pelo menos eu não tô enquadrado ali, ó. Só nós que, tá vendo? É só nós que vai ser preservado. Os pobres. Por isso que eu tô falando, vende tudo que você tem, entrega aos pobres. Esse é o lema do canal da Igreja Evangelho dos Pobres. Então é isso, pessoal. Fica com Deus, foi bom o desabafo. Eu vou falar agora muito sobre esses assuntos, porque eu tento misturar, né? E daí vai relevando, daí não, em vez de eu ficar falando do Evangelho dos Pobres, eu vou falando outros assuntos também. Mas o Evangelho dos Pobres eu tenho que falar toda hora, a todo momento. Fica com Deus, Deus abençoe. A paz do Senhor.